Hello, marketer! Bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Ariadne, mas todo mundo me chama de Adi. E esse aqui é um canal para a gente falar sobre marketing, tecnologia e empreendedorismo, principalmente marketing para startups. Então, se você tem esse foco em atuar numa startup, ou abrir sua própria startup, ou você atende empreendedores, esse canal aqui é para você. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre faixa salarial na área do marketing. Quanto ganha um profissional de marketing em 2024? Essa é uma pergunta comum aqui no canal, então muitas pessoas têm dúvida, principalmente quem está começando no marketing. Será que vale a pena? Eu ainda estou no começo, como que é esse mercado? Então, antes da gente falar aí de achômetros, eu acho que sim, eu acho que não, vamos aos dados. Então, eu busquei aqui duas fontes de dados que você, profissional de marketing, futuro profissional de marketing, estudante de marketing, pode dar uma olhadinha para ter uma noção de como que está o mercado, principalmente na sua região. Então, eu olhei a consultoria da Robert Half, que é uma consultoria que faz esse tipo de relatório anual, pegando aí a média das empresas, então uma informação que as empresas passam de quanto elas estão pagando para determinado salário, e isso em várias áreas, tá, gente? Não tem só salários de marketing, mas tem de tecnologia, de finanças, enfim, de outras áreas que você também pode ver depois. E outro ponto é o Glassdoor, que é uma plataforma onde os funcionários colocam seus salários de forma anônima, e aí a gente também tem um comparativo, né, do que realmente as pessoas estão falando que elas estão ganhando em determinada empresa, e lá a gente pesquisa por empresa. Então tem esses dois pontos aqui. Mas vamos lá, vamos primeiro aqui para Robert Half. Eu deixei até aqui aberto, já, no meu computador para mostrar para vocês. O link dessa planilha, né, desse relatório, eu estou deixando aqui nas descrições para que vocês consigam, na descrição, para que quem quiser olhar também clique ali e eu peço que vocês olhem de fato e deem uma olhada, né, porque é importante saber do nosso mercado. E aqui na Robert Half, esses aqui são os dados de 2024, eles dividem em regiões. Então, a gente vai ter aqui região sudeste, com algumas cidades importantes, região sul, região nordeste, região centro-oeste. Então, região norte vai ter ali algumas cidades importantes. Não há dados de todas as cidades, então eu vi ali que no Centro-Oeste tem algumas cidades importantes que determinados cargos estão sem nada, porque eles não tiveram base de dados suficiente para poder falar, olha, né, diretor ganha X aqui nessa região, então talvez, né, a sua região seja uma delas, mas vale a pena você dar uma olhada, tá? Então aqui como que eles avaliam, para você poder entender essa tabela. Você tem aqui 25, 50 e 75. 25 é aquele tipo de profissional que ainda está desenvolvendo as habilidades necessárias para aquele cargo. Então, ele é um profissional em desenvolvimento. 50 é o profissional que já tem aquelas habilidades, entrega o que tem que ser entregue, está fechado. 75 é aquele profissional que tem muita bagagem de experiência, então ele está atípico, ele é ele tem as habilidades que precisa e além, né? Então a gente enxerga isso dessa forma. Outra coisa que vocês vão ver aqui na tabela, é esse PM, que significa empresa de pequeno, médio porte e de grande porte. E aqui a gente está falando de empresas que têm faturamento até 500 milhões de reais anual, que classifica aí pequenas e médias, e as empresas grandes são as empresas que têm acima de 500 milhões em faturamento anual, tá? Então, para a gente ter uma noção aí de que empresas são essas, então para vocês saberem que são empresas, né, estabelecidas. Então, aqui começando São Paulo. São Paulo é a cidade que paga melhor. Isso quer dizer que todo mundo aqui está ganhando super bem? Paga-se melhor, mas o custo de vida em São Paulo, e aqui eu vivo em São Paulo, né, gente? Moro aqui na capital, não sou daqui, eu sou do Paraná, e realmente aqui você tem salários maiores, porém o custo de vida, né, morar em São Paulo, não é barato. De verdade, morar aqui nessa cidade é meio que fora da casinha, tá ficando cada vez pior. Então, São Paulo paga mais, mas você tem que lembrar que aqui também as pessoas gastam mais. E a gente também tem, que eu acho que é uma coisa ruim, né, que a gente tem no Brasil, é a concentração econômica. Então, a gente tem São Paulo sendo a cidade que concentra o maior número de empresas, principalmente multinacionais, as grandes empresas, do que qualquer outra cidade. Então, é uma concorrência meio que desleal, né? Pensando assim nas concentrações. Mas aqui a gente tem alguns exemplos, né? Então, eu vou pegar aqui, não vou pegar um diretor, mas eu vou pegar aqui um gerente de marketing. Então, o gerente de marketing, numa pequena, média empresa aqui em São Paulo, ganha em torno de 17 mil reais, se ele ainda está desenvolvendo as suas habilidades. Se ele já tem elas desenvolvidas, né, tudo certinho, cerca de 21 mil. E se ele já é, além disso, né, 26 mil reais. Então, isso é um gerente de marketing. Já a diferença aqui, né, a gente tem uma diferença pouca de pequena e média para grande, né, mas aqui a gente tem um salto grande se a gente está falando de uma empresa grande como um Google.
por exemplo, né? Um Google para um cargo de gerente de marketing. Então, já é um salário bem mais alto. E aí, vamos olhar um salário de analista, que são os primeiros, né, quem está subindo a escadinha aí da carreira. Então, um analista de marketing digital, uma pequena e média empresa aqui em São Paulo, se ele ainda está em desenvolvimento, cerca de R$ 5.000, desenvolvido, R$ 8.000. E aqui a gente tem esse tipo de salário, principalmente para os especialistas, né? Então, às vezes, você é alguém especialista em analytics, que vai estar, que é super, né? Então, lembra que 75 é quem é totalmente, sabe tudo e mais um pouco para cumprir aquela vaga. Aqui a gente tem comparações com o Rio de Janeiro, Belo Horizonte, e aqui na tabela você vai ver outras cidades, aqui é a região sudeste ainda, região sudeste, região sul. Então aqui a gente já tem, né, algumas variações. A região sul é bem meio equilibrado entre Porto Alegre, Curitiba e Florianópolis, né, as capitais. Não achei que é tão diferente, tá meio tudo parecido. Vamos aqui, Centro-Oeste. Lembra que eu falei que a gente tem alguns cargos que não têm dados suficientes na pesquisa. Então, aqui, cargos de diretores, por exemplo, né? Isso inclui não só diretor de marketing, mas também diretor de comercial, vendas, não tem tantos dados, né? Então, a gente pode ver aqui que Brasília já paga bem menos se comparado a todas as empresas pagam assim. Não, gente, isso é uma pesquisa, então tem média, com certeza tem empresas que vão pagar melhor ou pior, tá? Mas aqui, pelo que a gente está vendo, Brasília não é uma cidade muito boa para os profissionais de marketing. Se tem alguém de Brasília aí, comenta aqui se realmente é assim, tá, gente? Porque então a região sul e a sudeste até agora estavam pagando melhor. Centro-oeste, então além de Brasília, a gente tem aqui Goiânia, que já paga melhor que Brasília. Já estamos vendo aqui, melhor. Cuiabá não tem nada de dados, infelizmente. Região Nordeste, então a gente tem, ó, Salvador pagando melhor que Brasília também, viu? Brasília ficou estranho nessa pesquisa. Então, quem aí tá no Nordeste, quem tá vendo esse vídeo, dá uma olhadinha, me fala, isso aqui será que é real mesmo? Eu acredito que sim, porque a Robert Half faz isso anualmente e a fonte de dados são as próprias empresas, né? Então, acho que dá uma média meio que ok. Lembrando que a gente está falando de marcas que faturam mais de 500 milhões anual, então são marcas grandes ou até 500 milhões. Então, né, ainda assim, você faturar 200 milhões é bastante coisa, são marcas estruturadas, né? Não são marcas que faturam aí 2 milhões, é uma realidade bem diferente. Então, aqui a gente vai ver por região. Outra coisa que eu deixei aberto aqui foi o Glassdoor, né? Então, se você não conhece ainda, você aqui no Glassdoor, você faz o login, eu já estou logada. Eu vim pesquisar pela Ambev, você pesquisa por empresa e aí você pesquisa o tipo de área por empresa. Então, eu coloquei aqui em marketing e fui uma vaga de gerente de marketing. E de acordo com a base salarial, que são 42 salários enviados, né, uma atualização recente aqui, em 2024 também, você tem uma variação de salário anual, tá, gente? Então, aqui a gente tem falando de salários de 14 a 20 mil reais por ano na Ambev, um gerente de marketing. Então, aqui, lembrando, o Glassdoor, ele tem dados onde as pessoas colocam os salários aqui de forma anônima, né, para você ter essa base. Então, a gente tem essas duas formas de ter uma noção, com base em dados, de como que está a faixa salarial do profissional de marketing no Brasil em 2024, principalmente por região. Acho que o Glassdoor ele é legal, que ele mostra aqui, né, empresas diferentes, então você pode ir digitando o nome da empresa. Lembrando que empresas muito pequenas ou muito regionais provavelmente não estarão no Glassdoor, então a gente tem falando aqui de empresas que são redes, né, que são maiores, que são mais conhecidas, vão estar no Glassdoor. E aqui na pesquisa da Robert Half é mais, né, principalmente empresas aí que faturam alto. Então, esse é um vídeo que ele foi muito pedido aqui no canal, muita gente me pergunta isso, eu dou aula na graduação, os alunos sempre me perguntam isso, eu espero que com esse vídeo eu consiga ajudá-los a ter uma noção de como que é o mercado de marketing, dependendo aí da sua região. Claro que a gente não está amarrado numa região, eu mesmo sou do Paraná e vim para São Paulo por causa de busca de melhores salários e melhores oportunidades, né? Como eu disse, São Paulo é um pouco injusto nessa parte, porque aqui a gente tem uma concentração maior de empresas e, consequentemente, de oportunidades, mas tem aquela coisinha lá que eu falei, que é uma coisinha grande, uma coisona do custo de vida, que morar aqui é bem caro. Então, é isso, espero que você tenha gostado. Se você gostou, já deixa o seu joinha para que esse vídeo chegue a mais profissionais de marketing. E se você é um marketer que gosta de tecnologia, de empreendedorismo, que gosta de startup, eu te convido a se inscrever nesse canal, porque aqui vai ter sempre conteúdos falando sobre esses temas. Então, é isso.
Te vejo no próximo vídeo.